Hoje vamos dar continuidade à exposição do Evangelho que João escreveu. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 11. Evangelho que João escreveu no capítulo 11. O irmão Gersério expôs o final do capítulo 10 no domingo passado. E hoje nós entramos no capítulo 11. Capítulo 11, do verso 1 ao verso 16. Essa será a primeira parte. Domingo que vem, o pastor André irá dar continuidade ao texto, que vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. Mas, a princípio, hoje nós vamos expor os 16 primeiros versículos do capítulo 11, que é a ressurreição de Lázaro. Evangelho que João escreveu, capítulo 11, verso 1 ao verso 16. O evangelista escreveu assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria, e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? E se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dormes, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: Vamos também nós morrermos com ele. Esse é o texto de hoje, irmãos. Quero fazer mais uma oração para a gente entrar na exposição bíblica. Senhor, nosso Deus e Pai, nós glorificamos, adoramos o Senhor com os nossos louvores, salmodiando, ó Pai. Mas agora é o momento de nós ouvirmos a Tua palavra. Deus, nos ajude, ó Senhor, a compreender por meio do Teu Espírito Santo a Tua palavra. Mas que não venha somente a uma compreensão, ó Pai, mas uma aplicação, uma vivência do Teu Evangelho. Senhor, nos ajude, ó Senhor. Nos quebranta, nos transforma por meio da Tua palavra. Fala, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer tratar conosco nessa noite. E eu me coloco como instrumento, ó Pai, para expor a Tua palavra. Senhor, sou pobre, falho e necessitado, mas é a Tua palavra que transforma os corações. É a Tua palavra que transforma o homem. É a Tua palavra que salva, que gera fé nos corações. Por isso, ó Deus, nos ajude nessa noite a compreender a Tua palavra. Eu oro e peço no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.
Eu intitulei essa mensagem, irmãos, como Confiando no Amor de Cristo. Porque nós vamos ver a questão do amor de Cristo para com esses 3 irmãos. Então nós vamos entender um pouquinho a ação de Jesus aqui. A atividade de Jesus diante dessa morte, que era de Lázaro. Mas nós devemos compreender e voltar ao que foi exposto também no domingo passado pelo nosso irmão Gessé. Gessé expôs, nosso irmão Gessé, o final do capítulo 10, quando Jesus ali, novamente, ele é perseguido, ele tem que fugir dali, porque senão seria morto. E nós entramos no capítulo 11, exatamente nesse ponto. Jesus indo para o outro lado do Jordão, que é assim que termina o capítulo 10. Jesus partindo para além do Rio de Jordão, onde João Batista, ele batizava ali. Então, uma introdução. No capítulo 10, vimos que Cristo se apresentando como a porta. É isso que ele faz no capítulo 7, no capítulo 10, no versos 7 e 9. Como aquele que veio para dar vida e vida em abundância. Capítulo 10, verso 10. Como o bom pastor. Capítulo 10, verso 11 e 14. Como um só com o Pai. Capítulo 10, verso 30. Como o Filho de Deus. Capítulo 10, verso 36. E como a divindade do Pai habitando nele. Capítulo 10, verso 38. Entretanto, agora, no capítulo 11, no verso 25, ele diz que é a ressurreição e a vida. E é em torno dessa declaração de Jesus que o capítulo 11 irá se desenvolver. É neste capítulo que Jesus dará prova de tudo aquilo que declarou no capítulo 10. Então aqui, irmãos, no capítulo 11, nós entramos em mais uma declaração de Jesus. Ele declara que ele é a vida, ele é a ressurreição. E nós vamos ver que ele dá prova que ele é a própria ressurreição, que ele dá a vida. É em torno dessa declaração que o capítulo 11 irá se desenvolver. Mas o capítulo 11 é a prova da sua divindade, daquilo que ele falou no capítulo 10. Ele é o bom pastor, ele é a porta, não é? Ele é a vida. Então agora no capítulo 11 ele vai dar prova de que ele é o próprio Deus. Pois é isso que eles desejavam. Mas se o Senhor é Deus, nos dá mais provas. E aqui Jesus mais uma vez dá prova de quem ele era. Este é o último milagre de Jesus apresentado no Evangelho de João. É com ele que Jesus fecha o seu ministério de milagres. Ele o fez para que definitivamente crescem que ele era o Filho de Deus, o Deus homem. Capítulo 11, verso 15. Entretanto, ele também faz para que aqueles que não criam, mas que pediam para ele provar que era o Cristo, ficasse claro que não era por falta de provas que eles não criam nele. Pois eles, no capítulo 11, no verso 47, mesmo tendo contemplado o poder de Cristo sobre a morte, ressuscitando Lázaro, não creram. E por isso, mais uma vez, tramaram a tirar a vida de Jesus. Então aqui, irmãos, fica claro que não é por falta de prova que esses judeus, esses fariseus, não criam em Jesus. Pois Jesus deu várias provas de quem ele era. Nós olhamos toda a exposição que já foi feita até aqui. Jesus operando milagre, Jesus curando, Jesus trazendo vista, Jesus mudando vidas. E mesmo assim, esses judeus não criam em Jesus. Está uma clara aqui prova de que milagre não gera fé. Se você deseja milagre para ter fé, eu digo a você que você jamais terá fé por meio de milagres. Porque está aqui. Eles viram várias vezes Jesus operando milagre, mas mesmo assim não cria que ele era o próprio Deus. Mas Jesus faz também o milagre para que aqueles que já criam estivessem com a sua fé firmada que ele é o próprio Deus.
E não somente a de Jesus, mas Lázaro também foi perseguido por esses judeus. Olha que absurdo. Além de começar a perseguir Jesus novamente, querer matá-lo de novo, agora persegue Lázaro. É isso que está no capítulo 12, verso 9. Eles começam a querer matar Lázaro, porque muitos estavam crendo em Jesus por meio desse milagre. Olha o endurecimento do coração do homem. Olha o endurecimento do nosso coração. Aliás, abre-se parênteses aqui, nós temos visto e sendo exposto vários dias aqui como o coração do homem é incrédulo. Foi exposto aqui na quarta-feira retrasada, foi exposto quarta-feira passada. Como o nosso coração é incrédulo, irmãos. Por causa desse milagre, muitos judeus começaram a crer em Jesus. Mas não creram por causa da incredulidade. Ou seja, deixa eu voltar ao contexto aqui. Deixa eu voltar. E não somente a de Jesus, mas de Lázaro. Ou seja, eles começaram a perseguir Jesus e também Lázaro. Por quê? Por causa desse milagre, muitos judeus começaram a crer também em Jesus. E começaram a perseguir Lázaro, porque por causa desse milagre, muitos começaram a crer em Jesus. Que coração incrédulo desses homens, irmãos. Todavia, veremos neste capítulo Cristo se compadecendo de quem crê que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Cristo se compadece mesmo sofrendo ameaças de morte. Cristo se compadece chorando, sentindo a dor pelo fim que leva à natureza pecaminosa do homem. Cristo se compadece indo ao túmulo ressuscitar Lázaro. O amor aos seus eleitos o leva a se compadecer. Nós veremos ao longo da exposição bíblica no capítulo 11, o próprio Cristo se compadecendo. Encontramos também um versículo que fala que Jesus chora. Ou seja, Jesus chora diante da situação da humanidade, ao fim que chegou o pecado do homem, que é a morte. Então nós vemos Cristo se compadecendo. Entramos ao texto. Verso 1. Estava enfermo Lázaro. Somos informados no verso 42 do capítulo 10 que Jesus foi, juntamente com os seus discípulos, para além do Jordão, para a região da Pérea, mais ou menos 40 quilômetros de Jerusalém. Entretanto, o evangelista inicia este capítulo com um advérbio de tempo. No grego, ele é usado um advérbio de tempo aí, irmãos, que na tradução Almeida Revista e Corrigida colocou como então. Mas no grego, esse advérbio é de, que significa então. Somente Almeida Revista e Corrigida colocou esse advérbio então. Você não vai encontrar em outras traduções esse advérbio então. Esse advérbio é somente usado na Almeida Revista Corrigida. Colocou então, estava então enfermo um certo Lázaro. É assim que está na Almeida Revista Corrigida. O que isso significa? Esse advérbio nos leva a entender que no mesmo momento que Jesus estava na Pérea, além do Jordão, Lázaro ficou doente. Então por que o autor coloca esse advérbio? O advérbio de tempo, nós sabemos, é tempo, é lugar. Então ele usa esse advérbio para mostrar que no mesmo instante em que Jesus vai para a Pérea, no final do capítulo 10, no final do capítulo 10, ele vai para além do Jordão, que é a Pérea. Nesse mesmo instante, ou seja, nesse mesmo tempo, Lázaro fica doente. É por isso que ele usa esse advérbio. Se a situação não poderia ser pior, João relata que Jesus, aquele que poderia resolver aquela situação, estava longe. Por isso que João está destacando. Porque Jesus foi para um lado,
e Lázaro estava a 40 quilômetros de distância. Parece que o que poderia ser pior, piorou. Aquele que poderia operar um milagre, aquele que poderia curar Lázaro, não estava por perto. Não parece assim conosco? No momento em que mais precisamos, ou aparentemente precisamos, no momento em que mais necessitamos que Deus nos acolha, parece que Jesus está longe. Parece que Ele está distante. Mas Jesus sempre tem um propósito em suas ações. Jesus sempre tem um objetivo em cada ação tomada. Depois aí ele coloca de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã. É a parte B ali do verso 1. De Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. O evangelista aqui usa referências para explicar quem era Lázaro. Então por isso que ele colocou, esse Lázaro aí é de Betânia. Essa Betânia aí é onde Marta e Maria moram lá. Então ele está trazendo essa compreensão para os seus leitores. Muito provavelmente Lázaro não era muito conhecido como suas irmãs. Por isso que ele faz essas colocações. Lázaro provavelmente não era conhecido tanto ali como suas irmãs. Então ele precisava colocar, Lázaro, esse Lázaro é de Betânia. Essa Betânia é onde Marta e Maria moravam. Por isso que ele está colocando isso. Isto explica, ou seja, como as suas irmãs. Isto explica quando Lázaro morre, as pessoas em sua casa. Então as irmãs de Lázaro eram conhecidas. Isso explica a quantidade de pessoas em sua casa, quando o próprio Lázaro morre. Então, alguns autores ou alguns estudiosos dizem que elas eram influentes ali, porque elas eram muito receptivas. Então, elas eram conhecidas ali naquela região. E por isso se explica no capítulo 11, verso 19, quando Lázaro morre, a quantidade de judeus ali na sua casa, na casa delas. É por isso que nós compreendemos isso. O autor explica que era a Betânia onde Marta e Maria moravam, pois havia duas Betânias. Por isso que o autor vai colocar Betânia, lugar onde Marta e Maria moram. A Betânia, o autor explica que era a Betânia onde Marta e Maria moravam, pois havia duas Betânias, uma além do Jordão, onde João Batista batizava, também chamada de Betebara. Isso nós vemos no capítulo 1, verso 28 de João. Segundo o comentário Champlin, explica, a cidade de Betânia, além do Jordão, era desconhecida a sua localidade. Portanto, ou no entanto, Orígenes, um dos pais da igreja, com isso substitui por Betebara em seus escritos. Então havia duas Betânias. Isso nós vemos no capítulo 1, verso 28. Porém, essa outra Betânia não era um lugar específico. Ninguém sabia onde é essa segunda Betânia específica. Orígenes, um dos pais da igreja, no entanto, ele conhece Betebara, que parece que é próximo onde há esse relato da segunda Betânia. Então ele começa a colocar em seus escritos Betebara, mas que também quer dizer Betânia. E após ele fazer essa substituição, Orígenes em seus escritos, essa substituição passou para vários manuscritos, que é o que a gente chega até hoje. E outra Betânia, esta mencionada neste capítulo, que fica 3 quilômetros de distância de Jerusalém. Então, por que eu estou fazendo isso? Para que os irmãos entendam. Mas por que ele fala Betânia de Maria e Marta? Por que ele está falando isso? Porque existia duas Betânias. Mas, por não saber essa segunda Betânia exatamente o local onde ela ficava, Orígenes pegou a localidade mais próxima e colocou como Betebara, sendo essa segunda Betânia. Tá? Então é por isso que o autor está colocando, Betânia é essa daqui de onde Marta e Maria moram, para que não haja confusão de localidade. Verso 2.
Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, ele enxugou os pés com os seus cabelos. Maria, descrita neste capítulo, é a mesma Maria descrita no capítulo 12, verso 1 ao 8. Então, se vocês folhearem mais para frente aí, no capítulo 12, verso 1 ao 8, fala da Maria, de uma certa Maria, que é a mesma, que enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. É a mesma Maria. Vale destacar que quando João escreveu este evangelho, os fatos já haviam acontecido. Por isso que ele está falando, essa Maria é a mesma que ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. Quando ele faz isso, a percepção dele é que os seus ouvintes já haviam contemplado e visto o fato. Por isso que ele está falando, essa mesma Maria é a mesma que enxugou os pés de Jesus. Entretanto, não podemos confundir essa Maria com Maria Madalena, descrita em Marcos 16 e 9, e nem com a pecadora que ungiu os pés de Jesus, em Mateus 7, 36, 50. Porque as pessoas fazem confusão, mas essa Maria, ela enxugou os pés de Jesus, mas também tem outra que enxugou, que é pecadora. Será que é a mesma? Não, não é a mesma. São diferentes, são distintas as pessoas aqui, para que haja uma compreensão aos irmãos. Verso 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor. A palavra Senhor no grego é Kyrio. Kyrie, que vem da raiz Kyrio, que significa Senhor que governa, que manda. Marta e Maria sabiam que Cristo era Senhor sobre tudo. Marta e Maria tomam a atitude certa. Para quem que elas recorrem? A Cristo. Reconhecendo que Ele era Senhor sobre tudo. Reconhecendo que Ele governava tudo. Ele era aquele que governava a vida de todos. Que sustentava a vida de todos. Por isso elas recorrem ao próprio Senhor. E usa exatamente essa palavra. Kyrio. Que significa Senhor sobre tudo. Que governa. Irmãos, nós temos ao ler a Bíblia, prestar atenção em cada palavra que é usada, porque existe um objetivo. Não é colocada de qualquer forma, vamos colocar essa palavra porque se encaixa. Não, tudo é colocado aí com um objetivo. Então ela usa essa palavra, ou elas usam essa palavra, destacando o senhorio de Cristo, quem Ele era. Elas fizeram a coisa certa, recorreram à pessoa certa. Muito provavelmente, elas eram pessoas bem financeiramente. O que explica quando elas recebem Jesus e seus discípulos em sua casa. Em Lucas 10, 38 e 42. Irmãos, a condição naquela época não era como hoje. Né? As pessoas não tinham emprego fácil assim. Mas essas mulheres recebem Jesus e seus discípulos em sua casa. O que demonstra provavelmente uma condição financeira apropriada para essa recepção. Então elas tinham provavelmente uma boa condição financeira. E de terem muitas pessoas, assim quando Lázaro morreu, em sua casa. Então quando há muitas pessoas em uma casa, né, muitas visitas, provavelmente essa pessoa é muito conhecida ou ela é bem financeiramente. Talvez sejam esses dois casos na questão de Marta e Maria. Elas eram influentes, mas também tinham uma boa condição financeira ali. Como no caso da mulher do fluxo de sangue, que buscou com todos os médicos, mas não obteve resultado. Gastou todos os seus bens, porém não obteve a cura. O que eu quero dizer aqui, irmãos? Embora elas tivessem todas essas condições financeiras, a quem que elas recorrem? A Cristo. A primeira pessoa em que elas recorrem é o próprio Cristo. Elas não recorrem à sua condição financeira, à sua capacidade, à sua influência ali naquela sociedade. Não, elas vão ao próprio Cristo, a quem poderia solucionar aquele problema.
Mas é diferente do que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Lembram, os irmãos? Que ela gastou tudo que ela tinha, todos os seus bens, para receber uma cura. E o último caso, ela recorreu quem? Ao próprio Cristo. Marta e Maria não. Elas reconheceram que Cristo era superior sobre tudo. Ele era superior a tudo. Ele teria poder de salvar o seu irmão naquela situação. Essa é a verdadeira prova de fé, a confiança em Deus. No grego, João usa uma interjeição ide, que traduzindo significa olha, presta atenção. Então, quando Marta e Maria mandam o recado a Jesus, elas vão com a intenção de reconhecer o senhorio de Cristo, sabendo que Ele era Senhor sobre tudo, mas a mensagem era urgente. Por isso é colocado essa interjeição no grego, ide, que significa, olha, presta atenção. Na tradução para o português, usa-se o vocativo. Então, se vocês verem na sua tradução aí, é usado o vocativo. O que é o vocativo? Você vai ver o nome ali, vírgula. Jesus, Isso é um vocativo. Então, quando você lê, Senhor, está doente aquele que amas, é um vocativo. Mas no grego eles usam uma palavra específica, que significa, olha, presta atenção. Olha, Jesus, a situação em que nós estamos. O Senhor tem poder para resolver esse problema. Só o Senhor pode fazer isso. Isso é usado para transmitir a urgência do pedido, da mensagem que vem em seguida. E nós vamos observar a mensagem. Está enfermo aquele a quem amas. É a segunda parte aí do verso 3. O pedido que elas fazem é com base no amor de Jesus. Vocês perceberam o pedido dela? Jesus, ou Senhor, aquele quem tu amas está enfermo. Elas recorrem ao amor de Deus, ou amor de Cristo ali. A confiança que elas têm, que Jesus ouviria o seu pedido, é com base no amor de Cristo para com elas. Está uma lição aí. A nossa confiança e a nossa busca em Jesus Cristo é com base no seu amor para conosco. É com base nesse amor em que nós oramos e nós confiamos na nossa oração também, que Cristo ouvirá a nossa oração. Mas é com base no seu amor. É com isso que elas se sentem e mandam a mensagem. Olha, Senhor, aquele a quem tu amas. Elas recorrem ao amor de Deus, ou amor de Cristo. A base de nossa confiança em Cristo, nossa fé nele, é no seu amor. A nossa fé tem que estar firmada no amor de Cristo. É nesse amor em que nós nos firmamos. É nesse amor em que nós temos confiança. Em que Cristo irá nos ouvir. Mas, irmãos, ouvir é diferente de a pronto entender. Mas Ele ouvirá. Ele ouve as orações de quem aquele ama. É com base neste amor que confiamos que nada nos socorrerá. É com base neste amor que confiamos que nada nos acorretará ou nos afligirá. É com base nesse amor. A nossa confiança está no amor de Cristo. Calvino, comentando este texto, ele diz: devemos também observar que, à luz do amor de Cristo, são levadas a nutrir confiança e esperança de obter a assistência a quem tu amas. E esta é a regra invariável da oração correta. Pois onde o amor de Deus está, ali também está o livramento infalível. Porque Deus não pode abandonar aquele a quem
Ele ama. É com base no amor que nós confiamos em Cristo. Porém, esse amor não nos isenta de sofrimento, porque nós vamos ver que Lázaro morreu. Nós vamos ver que Cristo demorou. Mas isso não significa que Ele não ama. De passarmos dificuldade e de até mesmo de morrermos, que é o caso de Lázaro. Mas nos dá a certeza de que nunca estaremos sozinhos. A graça de Cristo nos sustentará. É com base nesse amor que nós temos a certeza, embora afligidos, embora passando perseguições, Cristo, com a sua graça, nos sustentará. Essa é a confiança que nós temos que ter e sairmos aqui nessa noite. É neste amor de Cristo para conosco. Ele não nos abandona. Verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte. Jesus demonstra seu total controle sobre a situação. Poxa, elas vão e reconhecem, olha, aquele quinto Amas está doente, provavelmente já tinha morrido. Mas Jesus, ele simplesmente responde: esta enfermidade não é para a morte. É a confiança e é a soberania de Deus sobre todas as coisas. Lázaro já havia morrido. O luto tomara conta do coração das duas irmãs. A notícia já corria: aquele que Jesus ama morreu. Entretanto, Cristo se demonstra absoluto, inabalável sobre a situação e acalma os corações. Não é para a morte. Cristo acalma os corações, não é para a morte. Aliás, Cristo ou Deus é especialista em acalmar situações. Lembra dos discípulos? Lá em Lucas 8, 28 e 25? Todos desesperados por conta de uma tempestade. E Jesus dormia. Jesus está dormindo no meio de uma tempestade. Somente alguém que é soberano sobre tudo descansa. O medo tomou conta de seus discípulos e Jesus dormia. O barco quase afundando e Jesus dormia. Ele é acordado pelos seus discípulos a grito: mestre, mestre, estamos afundando. Jesus acorda repreendendo a tempestade e tudo se acalma. Que Deus soberano, irmãos. Que Deus absoluto sobre tudo, quando tudo está um caos, quando tudo está perdendo o rumo, Cristo vem e acalma os corações. Vivemos num tempo, meu Deus, a pandemia, o que vai ser de nós? E Jesus simplesmente acalma o nosso coração, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. A fé desses discípulos estava pautada nas circunstâncias e não nas palavras de Jesus, porque Jesus ele vai dizer: passemos para o outro lado. Capítulo 8, verso 22. É na palavra de Cristo que a nossa fé tem que estar firmada. Jesus ele disse para os seus discípulos: vamos e passamos para o outro lado. É nessas palavras que eles deveriam confiar. Porque se Cristo disse que ia passar para o outro lado, eles iam passar para o outro lado. Mas diante das circunstâncias, se esqueceram da palavra de Cristo. A nossa falta de fé, irmãos, é porque esquecemos das Escrituras. É porque esquecemos da palavra de Cristo. A circunstância ou a finalidade porque nós estamos desesperados diante das circunstâncias é porque não nos apegamos à palavra de Cristo. Devemos confiar naquilo que Deus já decretou para nós. Finalzinho, e sim para a glória de Deus. No mesmo versículo, e sim para a glória de Deus. Essa morte
essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. É através dos momentos mais difíceis, onde perdemos a esperança, onde a morte é certa, que Deus é glorificado. Quando perdemos a esperança, e agora o que eu vou fazer? Quando não temos mais recurso, aí sim Deus entra em ação. E Ele é glorificado por meio disso. Mas enquanto estamos tentando resolver com as nossas próprias mãos, Cristo estará parte do que está acontecendo. Porque a glória tem que ser dele. É um erro pensarmos que Deus é glorificado somente por coisas boas, por circunstâncias boas. Ele também é glorificado nos dias difíceis. Aliás, esse é o grande debate filosófico e teológico. Por que o justo sofre? Por que nós sofremos? Se Deus é amor, por que a gente sofre? Porque Ele deixa a gente padecer. Porque Ele deixa a gente muitas vezes morrer. Porque Ele deixa muitas vezes a gente obter um vírus. Por quê? Essa é a pergunta da filosofia, juntamente com a teologia. Por que o justo sofre? Esse é o grande foco do livro de Jó. Lembra de Jó? Homem justo, íntegro. Não foi ninguém que falou, foi o próprio Deus que testemunhou. Homem justo e íntegro. Mas ele sofreu. No entanto, no final do seu sofrimento, chega à conclusão. Jó 42, 1 ao 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e da cinza. Por que Jó sofre? Para reconhecer que Deus é soberano sobre tudo. Para reconhecer e conhecer a Deus, é no meio da dificuldade que nós conhecemos a Deus. É no meio da tempestade que nós conhecemos a Deus. E Jó chegou à conclusão: eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos, ele contempla. É nas lutas que nós contemplamos o Senhor. Sabe por quê? Porque nós deixamos de lado, porque não temos mais recurso. Porque nós não temos mais de onde tirar a solução. Então nós reconhecemos que Deus é soberano sobre aquela situação. É no sofrimento que realmente conhecemos a Deus. É no sofrimento que perdemos ou tiramos a esperança em nós mesmos, na nossa capacidade. E confiamos totalmente em Cristo. E no final, glorificamos, pois nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Tudo está no seu controle. Esse é o objetivo final. É de nós reconhecermos que Deus é soberano e Ele irá ser glorificado. Ele continua aí no verso: a fim de que os filhos de Deus seja por ela glorificado. É impossível glorificar ao Pai sem reconhecer o Filho, pois ele é a representação da divindade de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Se glorificamos ao Pai, glorificamos ao Filho. Se glorificamos o Filho, glorificamos ao Pai. É por isso que ele falou: meu Pai há de ser glorificado nisso, e eu também vou ser glorificado. Ou seja, os dois são um só. Se glorificamos a Cristo, glorificamos ao Pai. Se glorificamos ao Pai, glorificamos ao Filho. Porque os dois são um só. Verso 5.
Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Verso 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Quando lemos esses 2 versículos, vemos um contraste. Por que eu coloquei esses 2 versículos juntos? Porque no versículo 5, ele está falando, ora, Jesus amava Marta e Maria, seu irmão. Mas já no versículo 6, ele diz, quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias. Que amor é esse? Como pode Jesus amar e ainda assim deixar as coisas acontecerem? Pois como alguém pode demorar em socorrer a quem amas? Porém, o amor de Cristo não nos isenta dos sofrimentos. Amar-nos não significa que Ele nos atenderá quando pedirmos. Na verdade, Deus usa esses momentos para exercitar a nossa obediência para com Ele. Nós temos uma percepção de amor errado. Amor para nós é estar totalmente disposto a nós. Amar é fazer tudo o que nós queremos. Mas o amor de Cristo não é assim. Muitas vezes Ele permite situações ruins para que a fé comece a ganhar mais forma. Para que a nossa paciência seja exercitada. Por isso a necessidade de passarmos dificuldades. Mas Ele faz isso porque nos ama. Na verdade, Deus usa esses momentos para exercitar paciência e a nossa obediência para com Ele. Não é assim com Abraão? Ou não foi assim com Abraão? Demorou 25 anos para que a promessa que teria um filho se cumprisse. Não foi também com José? Demorou 13 anos para que o sonho que Deus tinha dado a ele também se cumprisse. Entretanto, por mais que ele demore, Ele nunca nos abandonará. Talvez Cristo esteja em silêncio diante da situação que você está vivendo. Talvez a situação que você está vivendo parece que Cristo está longe. Mas não se esqueça, Ele está bem perto. Foi Ele que disse, eu estarei convosco todos os dias. Não é alguns dias, todos os dias. Pois vemos ao ler a história de José, o autor ressalta que Deus estava com ele. José foi vendido pelos seus irmãos, mas Deus era com José. José é acusado falsamente pela mulher de Potifar, mas Deus era com José. Embora tenhamos aflição, Deus está conosco. José é a principal prova de que Deus não abandona o seu eleito, o seu filho. Mas às vezes ele ficará em silêncio. Às vezes teremos que padecer. Não foi José, não foi vendido como escravo. Depois ele recebeu um falso testemunho de que ele havia tentado abusar da mulher de Potifar. E foi preso novamente. Mas em todos esses relatos, Deus estava com José. Deus está conosco, irmãos. Nas horas mais difíceis, parece que tudo está indo contra nós. Parece que nem Deus está nos ouvindo. Mas Deus está conosco. Por isso que eu ressalto, se apeguem às Escrituras. Não precisamos ver que Deus está perto. Não precisamos sentir. Basta crermos na tua palavra, ou na palavra de Cristo. Ela é a garantia. É na palavra de Cristo que nós temos a garantia. É no amor de Cristo que nós temos a garantia que Ele jamais nos abandonará. Essa é a promessa que Cristo nos deixou. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mesmo que não vejamos, mesmo que não sintamos, confiamos em sua palavra. É na palavra que a nossa confiança tem que estar. É nas palavras de Cristo, é no amor de Cristo que a nossa fé tem que estar pautada. Verso 7.
Versos 7 e 8. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Vemos nos capítulos anteriores como os judeus queriam matar Jesus. Entretanto, ele deseja voltar. Jesus sabia que a sua hora não era chegada. Nada aconteceria fora do tempo sem a permissão do próprio Deus Pai. Essa é uma grande lição de fé e confiança. Nada nos acometerá se não for a hora e pela permissão de Deus. Não se abale, irmãos. Tudo acontecerá conforme a vontade de Deus. Tudo ocorrerá conforme os decretos de Deus. Era essa a confiança do próprio Jesus. Ele sabia que não era a hora. Não era o momento dele ser preso, dele ser morto. É nessa confiança que ele deseja voltar, pois não era o momento de sua morte. Porém, para Cristo, era a hora dele ser glorificado. Por isso ele deseja voltar. Era o momento dele ser glorificado diante daquela situação. Por isso Cristo deseja voltar. 2 dias passaram desde que recebeu a notícia. Demoraria mais um dia para ele chegar em Betânia. Todavia, ele deseja voltar. Lázaro já estava morto, mas Cristo é vida. A fé de Marta e Maria já se esmorecia, mas a alegria do Senhor é a força. O caos estava instaurado, mas ele é o príncipe da paz, segundo Isaías 9:6. O choro era ouvido por aquelas pessoas, mas ele é quem enxuga dos olhos todas as lágrimas, Apocalipse 21:4. Do que mais precisamos? Se ele é tudo o que precisamos. Ele deseja voltar. Ele deseja retornar. Talvez as pessoas ali estavam desesperadas. E agora, Lázaro morreu, porque provavelmente, com certeza, Lázaro já tinha morrido. Porque Jesus demorou 2 dias ainda lá. A caminhada de Pérea até a Betânia era de 1 dia. Ou seja, só nisso passou 3 dias. Fora o tempo que levou para chegar a mensagem até Jesus. Ou seja, ao todo, 4 dias. Era o tempo já que Lázaro estava morto. Mas Cristo é vida. A morte veio, mas Cristo é vida. A falta de fé bateu, mas a alegria dele é a nossa força. Talvez você esteja assim também. A fé é esmorecida, o caos instaurado, mas ele é o príncipe da paz. Ele traz a paz sobre você. Ele traz alegria sobre a sua vida. Ele renova as suas forças. Ele é tudo o que precisamos. O que mais precisamos, irmãos? Nada. Nada. Ele é tudo o que precisamos. Se estamos tristes, ele é alegria. Se estamos desesperados, ele é a paz. Se estamos mortos, ele é a vida. O que mais precisamos, senão de Cristo? Verso 9. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Verso 10. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. O dia para o judeu levava 12 horas. É quando o sol nasce, às 6 horas da manhã, e quando ele se põe, às 18 horas. Mais ou menos, tá, irmão? Que às vezes há diferença. Tem dias que é mais demorado para o sol se pôr. Mas é com essa base
que eles contavam os dias. É no nascer do sol ao pôr do sol. Jesus aqui estava comparando o seu ministério às 12 horas do dia. Assim como Deus controla o dia e a noite, assim também ele controlava cada momento da vida de Jesus. Por isso que ele usa, são 12 as horas do dia? Então é a mesma coisa comigo. Esse Deus que controla o dia, em que ele nasce o sol e põe o sol, a mesma coisa comigo. Nada acontecerá se não for pela permissão de Deus, se não for a hora. E não é a hora. Ou seja, Deus usaria as horas do dia, que simboliza o seu tempo de ministério, para ajudar os 3 irmãos. Ou seja, o seu tempo de ministério simbolizado é essas horas do dia. Enquanto o sol não se punha, enquanto o sol não se pôr, ele continuaria a exercer o seu ministério. É isso que ele está explicando. Essas 12 horas aí, do sol, do dia, simboliza o seu ministério. Enquanto tiver sol, enquanto tiver claro, ele continuará a exercer o seu ministério. Ele voltaria para a Judéia, pois essa era a vontade do Pai. Sua vida e seu ministério era fazer a vontade de Deus. Jesus queria fazer a vontade do Pai. Os discípulos dizem, não vai não, porque você vai morrer. Mas a confiança e a motivação de Jesus era em obedecer a Deus e tendo a certeza que não era o tempo dele. Aqueles que é controlado por Deus fazem a vontade de Deus. Estão na luz. Esses que procuram viver na luz da palavra jamais tropeçarão, pois ela é a lâmpada para os seus pés. Cristo sabia que se andasse na vontade do Pai, nada lhe acometeria antes do tempo, sem a permissão de Deus. Jesus andava conforme a vontade do Pai. Jesus fazia tudo aquilo que o Pai queria que ele fizesse. Por isso ele não tinha medo. A confiança estava no que Deus já decretou. Se nós andarmos segundo o que está prescrito na palavra, nas Escrituras, jamais tropeçaremos. O problema é que nós abandonamos as Escrituras. Irmãos, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela que vai iluminando o nosso caminho. Mas se essa lâmpada é deixada de lado, é certo que nós tropeçaremos. É certo que nós erraremos. Mas nos apegamos à luz das Escrituras. Calvino também, ele comenta esse verso aí, e eu destaco aqui também. Todo aquele, pois, que obedece à palavra de Deus e nada empreende senão o que está em harmonia com o seu mandamento, sempre terá Deus de sua morada, a guiá-lo e a dirigi-lo. E com essa confiança, ele pode, com segurança e ousadamente, seguir sua jornada. Confie em Deus, irmão. Confie na palavra, viva as Escrituras. Assim, jamais você tropeçará. E quando seguimos as Escrituras, temos confiança, temos paz, porque nada acontecerá se não for pela vontade de Deus. Por isso que Jesus, ele vivia em paz. Está tudo um caos, ele está em paz, porque ele está dentro da vontade de Deus. Verso 11. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus metaforicamente explica a seus discípulos que Lázaro havia morrido. Essa é a forma que os judeus enxergavam a morte, um adormecer. É a forma também que a Bíblia também relata. Então a Bíblia, irmãos,
para aqueles que morrem no Senhor, segundo as Escrituras, ele adormece. É um descanso. 1 Tessalonicenses 4,13, Paulo diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, como os demais, que não têm esperança. Então, ao longo das Escrituras, nós vemos que a morte para o crente é dormir, é descansar. Isso não é sono da alma, tá, irmãos? Como os adventistas enxergam, que morre, então ele passa por um sono até que Cristo o chama no final dos tempos. Não é isso. O que está relatado aqui é seu estado de descanso. A morte é um descanso para o cristão. 1 Coríntios 15, 20 também vai relatar: mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então é prova das Escrituras que a morte para o cristão é um sono, é um dormir. Vemos aqui o que a morte é para o cristão. A morte é descansar de suas obras. A morte é temporária, pois Cristo nos despertará. A morte não tem poder sobre o cristão, pois Cristo venceu na cruz. A morte já não nos traz mais tristeza, pois ela é a embarcação que nos levará para encontrarmos com Cristo. Por isso que a morte não traz tristeza para o cristão. O cristão, ele não sente medo e nem tristeza da morte. Porque a morte é apenas a embarcação que nos levará para encontrar com o nosso Deus, com o nosso amado, que é Cristo Jesus. É nessa confiança, irmãos. E uma nota aqui: os primeiros cristãos, lá na igreja primitiva, eles não comemoravam aniversário, como nós fazemos aqui no Ocidente. Eles comemoravam a morte. Por quê? Porque é ali que começa a verdadeira vida do cristão. É a partir da morte que temos a verdadeira vida em Cristo. Ali começa a nossa vida realmente. Partimos para a eternidade com Cristo. Se alegre, irmãos. Se a morte um dia bater, ela é apenas a anfitriã que te levará a Cristo. Se a morte um dia assolar a sua vida, ela é a anfitriã que te levará até Cristo. A morte já não nos traz mais tristeza, pois ela é a embarcação que nos levará para nos encontrarmos com Cristo. 1 Coríntios 15, 54 e 57 diz: e quando esse corpo corruptível se vestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tememos a morte porque Cristo a venceu. Não tememos porque Cristo crucificou, foi junto com Ele pregado naquela cruz. A morte já não tem poder sobre nós, irmãos. Isso não significa que nós não vamos morrer, mas isso é a questão de que a morte é somente o passaporte para a eternidade. Por isso, nos alegramos com a morte. Quando um cristão ele parte, nós nos alegramos. Ele foi para junto do seu amado. Verso 12. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro,
mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente. Os discípulos não entenderam o que Jesus estava falando. Jesus falara que Lázaro morrera, mas seus discípulos entenderam que como um simples dormir. E por isso dizem a Jesus: não precisava ir até lá, pois ele dorme somente, e ele acordará sem ajuda. Entretanto, mesmo sem perceber, falaram algo com um profundo sentido. A tradução aí para ficar bom ou estar salvo, uma tradução literal do grego, significa ser salvo. Então os discípulos aqui entendem tudo ao contrário do que Jesus está falando. Jesus está falando de morte, ele está entendendo de sono. Jesus parece que, acordem, eu estou falando que Lázaro morreu. Vocês parecem que não entendem o que eu estou falando. Lázaro morreu. Os discípulos não compreenderam isso. Mas mesmo não compreendendo, eles relatam, eles falam algo significativamente importante. Porque a tradução é ser salvo. Jesus responde claramente: Lázaro morreu. Diante da morte é impossível que o homem consiga ser salvo. Era necessário que Cristo fosse até lá. Era isso que Jesus estava fazendo. Lázaro morreu, eu preciso até lá, eu preciso acordá-lo, eu preciso ressuscitá-lo. Um morto jamais pode ressuscitar a si mesmo. Essa era a real condição de todo pecador. Efésios vai falar que nós estávamos mortos em pecados e delitos. A condição de Lázaro remete-se à nossa vida. A vida do pecador longe de Cristo. Morto em pecado e delito. Segundo Paulo, na carta aos Efésios, todos estamos mortos em pecados e em delitos. Impossibilitado de dar a vida a si mesmo. Mas Cristo vem e dá vida ao pecador. Ele o salva. Somente Cristo pode dar vida, pois Ele é a ressurreição e a vida. Não há vida fora de Cristo. Não há esperança longe dele. Sem Ele, a morte é eterna. Mas com Ele, a vida eterna é garantida. A situação de Lázaro representa a todos nós longe de Cristo, mortos, impossibilitados de ter vida, irmãos. Essa ideia de que nós tomamos a atitude em crer em Jesus não é verdade, porque estamos mortos. Como um morto, ele vai conseguir dar vida a si mesmo? Porque Lázaro não dá vida a si mesmo, porque não tem condições. É necessário que Cristo desse vida a Lázaro. É necessário que Cristo dê vida ao pecador. Se você está aqui é porque Cristo te deu a vida. Cristo deu a vida a você, pois estava morto em pecado e delito. Não há vida fora de Cristo. Não há esperança longe dele. Por isso precisamos de Cristo. Longe de Cristo não há esperança. Não há esperança. Sem Ele, a morte é eterna. A morte é eterna para todos aqueles que estão longe de Cristo. Mas com Ele, a vida eterna é garantida. É com base no seu amor que nós confiamos. A vida eterna está garantida no amor de Cristo. Confiamos nele. Verso 15. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Cristo aqui revela o motivo de sua demora. É diante da espera que a fé é confirmada. É nos duros momentos de espera que Cristo está trabalhando em nós. Se Cristo de pronto socorresse Lázaro, seu poder não seria destacado.
É diante da improbabilidade da ressurreição de Lázaro que a fé de todos seria solidificada. Jesus tinha um objetivo em esperar. O objetivo era gerar fé nos corações. Porque se Jesus fosse de pronto, ok, e aí existia a crença também que durante 4 dias o morto ele poderia ressuscitar, segundo alguns conceitos judaicos. Mas Jesus demora os 4 dias para provar que não tinha solução. Para que isso que gerasse fé, ou melhor, para que isso solidificasse a fé. Milagres, irmãos, não geram fé, pois vemos isso ao longo do Evangelho. A fé é dada por Deus, é dom de Deus, mas diante de um milagre, a fé é fortalecida, solidificada. Essa era a intenção de Jesus para com seus discípulos. Então falar que milagre gera fé, isso não é verdade. Conforme eu já falei no começo, os judeus aqui viram tantos milagres, mesmo assim não criam que Jesus era o próprio Deus. Não é milagre que gera fé, mas é a palavra de Deus. É o próprio Deus que dá a fé ao ser humano. Por isso nós vemos essas igrejas que mais falam de milagres, são as pessoas mais frágeis. Qualquer dificuldade, ela para. Porque a fé delas está pautada em coisas terrenas, em milagres, em prosperidade. Isso é uma fé espúria. Mas a fé genuína é gerada pela palavra através do próprio Deus. É uma dádiva de Deus dada a seus eleitos. Isso é a fé genuína. Fé pautada em milagre é uma fé espúria. Verso 16 e último. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Parece uma bela de uma declaração. Mesmo diante de tudo que Jesus já havia falado, Tomé ainda se sente temeroso. Percebe o que ele está falando? Jesus ele não falou que ia voltar para morrer. Jesus falou que ia dar vida ao morto. Só que Tomé aqui parece que não entendeu ainda. Porque ele diz: vamos também morrer com ele. Parece uma declaração. Nossa, ele está até disposto a morrer. Sim, está. Mas mostra uma fé frágil. Uma fé débil. Pois essa declaração demonstra que ele não confiava na palavra de Cristo, de que Cristo voltaria para dar vida ali. Mesmo diante de tudo isso, o que Jesus já havia falado, Tomé ainda se sente temeroso. Mas, embora tendo uma fé frágil, ele se declara disposto a morrer com seu mestre. Isso é louvável. Demonstrou uma fé imatura, mas uma disposição leal. Mesmo com uma fé minguada, devemos prosseguir. Mesmo temerosos, seguimos. Não importa o tamanho da fé, apenas sigamos. Embora Tomé demonstre uma fé pequena aqui, ele demonstrou lealdade. Que se tivesse que morrer, ele morreria. Era uma fé pequena, mas que se tivesse que morrer com Cristo, ele morreria. Talvez a sua fé esteja também assim. Eu não sei se Jesus está me ouvindo, mas continue. Não pare. Não é o tamanho da sua fé que importa, mas é quem em sua fé está pautada. É em Cristo. Mas minha fé eu não tenho mais força. Continue. Prossiga. Se tiver que morrer, morra pelo Evangelho. Mesmo com a fé minguada, permaneça. Não foi o que Jesus disse? Que uma fé do tamanho de um grão de mostarda poderia mover montanha? Por
porque, irmãos, o poder não está na fé, o poder está onde a fé está pautada, ou seja, no próprio Cristo. Que sua pequena fé faça ainda prosseguir. Talvez você tenha, poxa, não aguento mais, não tenho mais força, minha fé está fraca. Continue. Porque é no meio dessa dificuldade que sua fé vai ser fortalecida. Conclusão. Devemos confiar no amor de Cristo. É confiando em seu amor que prosseguimos, tendo a plena certeza de que Ele jamais nos abandonará. Entretanto, seu amor jamais nos isentará de uma jornada sem dor e de sofrimento, mas nos dá a certeza de um final glorioso. Que a nossa fé esteja pautada no amor de Deus. Mas esse amor jamais nos isentará das perseguições. Olha os discípulos, todos morreram, a não ser João, decapitados, degolados, cerrados ao meio, crucificado de cabeça para baixo. Mas confiando em Cristo. É no amor de Cristo, Ele jamais nos abandonará. Cristo ama os seus eleitos. E é com base nesse amor que nós firmamos, nós prosseguimos, nós continuamos. E eu encerro com as palavras do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 29 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É nesse amor que nós estamos pautados. É nesse amor que nós confiamos. Nada nos separará, irmãos. Pode vir o que vier, o amor de Deus nos sustenta. Venha o que vier, o amor de Deus nos fortalece. Confie nesse amor. Confie. Confie na palavra de Cristo. É ela que nos dá a certeza de um final glorioso. Glória seja dado a Ele pelos séculos dos séculos, irmãos. Amém. Eu quero encerrar com uma oração, irmãos. Que possamos confiar. Amém? Que sua semana seja uma semana abençoada, confiando no amor de Cristo. Confiando em Cristo. Confiando em sua palavra. Amém?